Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estamos? Tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula nesse módulo de estatística, nosso curso aqui, o curso de matemática do 0800, do concurso 0800. Né? Queria mais uma vez externar minha alegria, mas minha felicidade e convidá-los, né, a estar conosco nessa aula. Você que está se preparando, você que está estudando para o concurso público de várias e várias áreas em todo o Brasil, eu tenho certeza que o concurso 0800 está aí, né, ensinando vocês a jornada da aprovação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, né, já tivemos o primeiro módulo do raciocínio lógico matemático, tivemos já 3 aulas deste segundo módulo de estatística, tá? E espero aí poder estar contribuindo com vocês neste processo, tá? Para quem não sabe, eu sou o professor Fábio, sou professor de matemática, e para me encontrar lá no Instagram, tá? Basta você digitar @prof. Fábio Silva, tá? Vai lá, compartilhe, comente, tá? Divulgue também o nosso trabalho, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Hoje a nossa aula, nós vamos falar de mais 2 medidas de tendências centrais, tá? Nós vamos falar hoje sobre moda, nós vamos falar sobre mediana. Vou trazer na parte introdutória, né, o início da nossa aula, a parte mais conceitual, e depois nós vamos fazer questões nesse tema, nesse conteúdo que é muito importante, né? Um tema, um conteúdo muito, muito recorrente em prova. Estamos aí com vários editais abertos, né, a previsão também para o ano que vem de várias provas, de vários concursos a nível nacional, a nível estadual, de repente está estudando para a prefeitura da sua cidade também. Estamos aqui para ajudá-los nesse processo. Seja muito bem-vindo, e vamos que vamos para a nossa aula. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito de moda. Vamos começar falando de moda, né? Quando a gente fala de moda, né, nós temos que entender o conceito de moda, o que vem a ser moda, né? Então, moda é o conceito matemático que se refere ao valor que se apresenta com maior frequência. Então, todas as vezes que nós falarmos de moda, nós vamos entender, tá, que é o que tem a maior frequência. Então, em um determinado conjunto, um determinado, né, dados de vários números, alguma situação, né, que envolve, né, geralmente as questões ela vem em forma de problemas, né, quando a gente vê, né, aquele número que tem a maior frequência, quando a gente vê aquele número na qual está mais se repetindo, nós vamos chamá-lo de moda, tá? Essa aqui tem a maior frequência. Ela é uma medida de tendência central, como eu falei para vocês, na aula anterior nós falamos de média, né? E moda também é uma medida de tendência central. E é útil quando há muitos valores repetidos, tá? Então, quando nós tivermos muitos valores repetidos, ele vai ser muito útil para que a gente possa diferenciar, né, esses valores. A moda pode ser representada por MO, né? Esse M maiúsculo e o O minúsculo. Para encontrar moda, basta escolher o valor com maior frequência absoluta. Existe um conceito na estatística no qual nós chamamos de ROL. O que é ROL? O ROL é você colocar na ordem crescente, tá? Mas entenda uma coisa, quando nós falarmos de moda, necessariamente não precisa estar em ordem crescente, não há essa necessidade. Essa necessidade, ela só vai ter, tá, quando nós estivermos falando de mediana, tá? E aí sim, mas moda não precisa estar em ROL. Às vezes, as questões, elas vão trazer, né, essa ideia do ROL, ou igual esse exemplo aqui, né, neste nosso exemplo, a gente vai perceber que ela já está em ROL, mas não necessariamente precisa estar em ROL, tá? Só para a gente entender. E o que é estar em ROL? Os números estarem, tá, em ordem crescente. E aí, isso é ROL, tá? Então, os números estarem em ordem crescente, que necessariamente aqui não há necessidade. E o que é a moda aqui desse conjunto? Olha só, a moda desse conjunto é o que mais se repete. Perceba que o valor que mais se repete aqui, ó, é o número 1. Tá? Então, nesse caso, nós temos como moda, tá, o número 1, beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa ideia, né, para a gente entender melhor aí essa questão da moda. Essa moda também ela pode ser representada através de gráficos. Então, nós temos aqui, ó, ou tabelas, né, que é a mesma situação. Esse gráfico é a mesma coisa dessa tabela aqui, ó. Observando a tabela e o gráfico, percebemos que a maior frequência é 717, tá? Então, olha só, aqui nós temos 717, que está se referindo ao quê? Ao tipo sanguíneo O. Da mesma maneira aqui, ó. Então, nós podemos afirmar que a moda, para esse caso aqui,
é o tipo sanguíneo O. E aí ele não fala em relação à quantidade, ele só quer saber qual que vai ser a moda. E a moda, nesse caso, vai ser o tipo O. Por que o tipo O? Porque o tipo O é o que tem a maior frequência, é o que tem, né, e aí a gente observa tanto no gráfico quanto na tabela, é o que tem a maior quantidade de doadores, a gente não sabe, de pessoas com esse tipo sanguíneo, tá? Então, memorize isso. Moda é aquele valor que mais se repete, ok? Agora, vamos pensar aqui o seguinte, né? É possível que um conjunto de dados tenha uma, tá? Várias ou nenhuma moda. Professor, nenhuma moda? É possível sim. Conjunto amodal. Nós sabemos que o prefixo de negação, né, todas as vezes que a gente estuda um pouquinho de etimologia, e a gente vai, né, para uma das bases da nossa língua, que é a língua grega, a gente percebe que um dos prefixos, tá, de negação, quando não há, é o a, tá? Então, o amodal. O que é o amodal? O amodal é quando não tem, né, uma moda, que é o caso aqui, ó, esse conjunto, ó, 1, 7, 4 e 3. Perceba que 1, 7, 4 e 3 não existe nenhum termo que se repete. Consequentemente, não existe nenhum termo, tá, que tem uma maior frequência. Então, ele vai ser amodal. Ele pode ser unimodal. O que é unimodal? Quando tem apenas um elemento. Qual que é o elemento que mais se repete aqui, ó? O 4, tá? Ó, o 4 é o que mais se repete. Ele pode ser bimodal, tá? Perceba que aqui, ó, o 3 se repete com maior frequência e o 2 também se repete com maior frequência. Então, nós temos duas modas. Quando a gente tem duas modas, nós vamos chamar de quê? De bimodal. E a partir de 3, tá? Quando tem 3 ou mais, é chamado de multimodal. Então, o caso aqui deste exemplo, ó, o 9, né? O 2 e o 8 e o 8. Então, aqui nós temos o quê? Uma trimodal, né? Na verdade, desculpa, multimodal. Então, a partir do momento em que o conjunto de dados tem mais de 3, tá? Tem 3 ou mais, na verdade, ele vai ser chamado de trimodal, ok? Basicamente isso, para que a gente possa entender melhor aí esses conceitos. Então, quando não tem amodal, quando só tem um unimodal, 2 bimodal e mais do que 3 ou mais, na verdade, nós vamos chamar isso de multimodal, para que a gente possa entender melhor isso daí, ok? Então, falamos um pouco sobre, né, essa tendência, essa medida de tendência central, que foi a moda. Agora nós vamos falar um pouquinho de mediana. O que é a mediana? Agora, né, é importante voltarmos naquela ideia que eu falei para vocês em relação ao rol, tá? Para a mediana é importante, tá, nós pensarmos o seguinte, que o rol, ele vai ser importante. Então, nós vamos colocar ele sempre na ordem crescente. Então, para a mediana, é necessário colocar em ordem crescente. Mas o que é a mediana? A mediana é um valor que está no centro, tá? Então, no centro de um conjunto. Quando a gente fala de mediana, mediana vai estar no centro de um conjunto. E ele vai ser, tá, ordenado, ou seja, metade dos dados são menores que a mediana e a outra metade são maiores. Então, quando a gente fala de mediana, metade vai ser maior e metade vai ser menor, ok? E aí, para calcular a mediana de um conjunto, é preciso, primeiro, tá, organizar em ordem crescente. Então, o primeiro passo é esse. E aí, se o número de dados for ímpar, aí assim, são duas situações, tá? Se o número de dados, se a quantidade de números for ímpar, a mediana é o valor central, que é o caso aqui, ó. Primeiro a gente coloca na ordem crescente, ó, 2, 2, 3, 7, 8, 9, 9. Então, ó, 7 é a mediana. Nós temos 3 valores que são menores do que 7 e 3 valores que são maiores do que 7. Então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a mediana, ok? Então, aqui nós temos o caso da mediana. Então, a mediana, ela vai ter 3 valores maiores e 3 valores menores. Detalhe, estamos falando de mediana, tá? Em que a quantidade de elementos é um número ímpar. E é bom estarmos atentos a isso, porque são duas situações, quando a metade dos elementos é ímpar e a outra metade é par, ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Para calcular a mediana, é preciso seguir o seguinte passo, ok? Ordenar os passos em ordem crescente ou decrescente. Aqui. Se o número de dados for par, a mediana é a média dos dois dados do centro da lista, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte. Eu tenho 2, 6, 1
e 5. Primeiro passo, vamos colocar em ordem crescente. 1, 2, 5 e 6. Quantidade vai ser o quê? Vai ser par. Quantidade par, vou pegar os dois no meio, tá? Então vai ficar 2 mais 5, e eu vou dividir por 2. 2 mais 5 dá 7, e quando eu divido 7 por 2 vai dar 3,5. Então, nesse caso, tá, a mediana ela vai ser 3,5. Então, fiquem atentos com a quantidade de números, quantidade de valores, sendo, né, nós estamos falando aqui, os dados aqui foram número par. Sendo um número par, vai ser o quê? Você vai colocar em ordem crescente e vai pegar os dois do meio, tá? Então, pega esses dois do meio, soma e divide por 2, e aí você vai ter o valor da mediana, considerando aí os valores, tá? Quando os números forem, quando esses números eles forem aí igual, né, a quantidade de pares, beleza? Vamos lá, aqui, ó. Determina a mediana dessa sequência. Queridos, ó, 2, 2, 2, já tá no rol, né? Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Aqui nós temos 4, 1, 2, 3, 4. Perceba que esses dois aqui, ó, ele vai estar 4 para um lado e 4 para o outro. Então, eu vou somar 3 mais 5, vou dividir por 2. 3 mais 5 dá 8, e 8 dividido para 2 dá 4. Qual que é a mediana? A mediana vai ser igual a 4, tá? Então, quando for ímpar, você não vai fazer absolutamente nada. Você só vai colocar na ordem crescente, normal, e pegar exatamente o do meio. Isso para quantidade ímpar. Quando for par, você vai colocar em ordem crescente, vai pegar os dois do meio e tirar a média entre eles, somar e dividir por 2, ok? Vamos que vamos. Vamos para as questões, né? Eu gosto muito de explicar quando se tem questões, que o entendimento ele é mais claro. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, em uma Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos, hein? São 8 tempos aqui. A mediana dos tempos apresentado no quadro perceba que é 8, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que pegar os dois no meio. Primeiro, vamos colocar em ordem crescente. Gente, ordem crescente. 20 e 50, que é o menor. Eu costumo ir eliminando, né? Aí depois, 20 e 60. Depois, 20 e 60. Depois, 20 e 80. Aqui, 20 e 80. Vou colocar aqui. Depois, 20 e 90. 20 e 90. Depois, 20 e 90. Perceba que são 3, né? E o último, 20 e 96. É importante colocarmos em rol, tá? Se são 8, então vai ficar, ó, 3, ó, e 3. Esses são os do meio. Então, nós vamos somar 20 e 80 mais 20 e 90. Vamos ver quanto é que vai dar. 9 vai dar 17, 41 e 70. E nós vamos pegar 41 e 70. Vamos ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Vamos dividir por 2. E aí a gente vai ter a mediana. Quando a gente pega 41 e 70 dividido por 2, aqui vai dar 2, né? 2 vezes 20 vai dar 40, sobra 1. 17, aqui vai dar 17, né? Dividido para 2. Deixa eu só somar aqui direitinho. Aqui, 1,7, na verdade, né? Então não vai dar, então vai ficar 0. Vírgula, 17 dividido para 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16, sobra 1. Então, 20,85, né? Então, a nossa resposta vai ser exatamente a letra D. 20 e 85, ok? Fazendo a soma, né? A gente vai somar os dois valores, que é 20,8 mais 20,9, e fazendo essa divisão por 2, então nós vamos ter exatamente 20,85, e a nossa resposta é a letra D. Tá? Perceba que se não tivesse na ordem crescente,
A gente não conseguiria responder essa questão. Então, acima de tudo, a importância é colocar na ordem crescente. Questão número 2, né? Aquelas questões que eu sempre estou trazendo, que são questões das quais são questões de para que você possa testar só seu conhecimento de conceitos, tá? Vamos lá. A questão de número 2 fala o seguinte: a média é sempre igual à mediana em qualquer conjunto de dados. Não, né? Nem sempre. A moda é a medida de tendência central que apresenta o valor ou o valor mais frequente de um conjunto de dados. Pronto. Encontramos aqui a nossa resposta. A variância, a gente vai ver na próxima aula, né? É a raiz quadrada de desvio padrão, na verdade é o contrário. E a estatística descritiva não pode ser utilizada para resumir dados qualitativos, né? Claro que pode. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B, ok? Então, questão número 2 aí é a letra B. Vamos lá, vamos que vamos. Queridos, a questão de número 2, né, na verdade era a questão número 1, agora aqui é a questão número 2, ela fala o seguinte: o gráfico a seguir, então era exemplo, só deram um exemplo, gente, perdão. Essa é a questão 1, essa é a questão 2, aí sim. O gráfico a seguir mostra o número de votos obtidos por 5 candidatos a prefeito de um determinado município. A mediana dos números de votos dos 5 candidatos é um valor compreendido. Aí a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar. Primeiro vamos colocar em ordem. Qual é a ordem? 7.108, que é o menor. E, na verdade, não. Estou dando mole aqui, 1.100. 1.100. Primeiro, 1.100. Depois, 7.108. Depois, 8.594. Depois, 12.356. E o último, 18.260, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, mediana, tá? E a mediana aqui colocou em rol, colocou em ordem crescente, a quantidade é ímpar. Se a quantidade é ímpar, vai ter 2 para um lado e 2 para outro, tá? São 5, 2 para um lado e 2 para o outro. Então a mediana é 8.594. Mas a questão não quer só isso, a questão quer saber exatamente, tá, aonde que está compreendido esses valores. Está compreendido entre 8.000 e 8.500? Não, está compreendido entre 8.500 e 9.000. Então, a resposta da número 1 vai ser exatamente a letra B, que é 8.594, está compreendido entre 8.500 e 9.000. Beleza? Tranquilo? Não esquecendo de colocar em rol, não esquecendo de colocar em ordem crescente. Colocando em ordem crescente, você vai desenvolver aí tranquilo. As idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são... Opa, vamos lá? 19, né? Primeiro vamos colocar em rol aqui, ó. E aí a gente vai começar pelo menor, tá? O menor aqui é 19. Vou colocando aqui na ordem para a gente entender melhor. Depois do 19, o 21. 21. Depois do 21, na verdade o 18 aqui também, ó, era o primeiro. E é importante colocarmos na ordem, tá? Depois do 21, aqui já tinha o 20 e o 21. Depois do 21, nós vamos ter 23. 23. Depois do 23, 25. Depois do 25, 26. Depois do 26, 27. Depois do 28. Eu costumo estar eliminando, que aí fica melhor para a gente entender. Depois do 28, opa, o 26 repete 2 vezes, ó. Deixa eu alterar aqui, que aí fica melhor para a gente entender. Então, 26, 26, aqui, ó. Depois do 26, 27, 28. 27 e 28. Depois, 32. Aliás, 29.
depois 32, que se repete 3 vezes, 32, 32 e 32, 32, 32 e 32, depois 40, 41, ó, 40 e 41, colocando na ordem, 43 e 40, aliás, 32, então faltou 37 aqui, esqueci de colocar, e 43 e 45. Beleza. Colocamos em rol, tá? Em rol, ele quer dizer o seguinte, é correto afirmar que a moda, primeiro vamos pensar na moda, qual é a moda? A moda que mais se repete. Então, a moda aqui vai ser o quê? 32. Beleza. Difere da mediana. Qual é a mediana? Se são 19, então vai ficar 8 para um lado, 9 para um lado, 9 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, aqui nós temos o quê? 28. Essa vai ser o quê? Vai ser a mediana. Se a mediana é 28, ele está dizendo que é a diferença, tá? Então vai ficar 32 menos 28. 32 menos 28 vai ser exatamente 4. Esse tipo de questão é uma questão que vai nos cansar, tá? Ela é mais cansativa na resolução dela. Mas depois que você consegue desenvolver, pegando essa dica aí que eu trouxe para vocês, vai riscando os valores, tenho certeza que você vai desenvolver melhor aí, tranquilo? Questão número 4. Originalmente, uma distribuição possuía 5 dados, 2, 7, 11, 5 e 3. Um sexto dado foi inserido, de modo que a nova distribuição passou a ter a moda e mediana iguais. Então, primeiro vamos colocar aqui na ordem, ó, 2, 3, 5, 7 e 11. Ele quer saber o seguinte, um sexto dado foi inserido, de modo que a nova distribuição passou a ter a mesma moda e a mesma mediana. Gente, olha só. Qual foi o sexto dado inserido, né? O sexto dado inserido vai ser o quê? Para que, né, seja acrescentado outro valor aqui, ó, o único valor que pode ser acrescentado é o 5, tá? Se você pensar no 5, a média vai ficar, a mediana, 5 mais 5, 10, dividido para 2 dá 5, e a moda também é 5. Então, para dar certo aqui, só pode ser a letra C, que é o número 5. Basta isso, tá? Para que esse novo dado aí seja inserido. Inserindo esse dado, é certeza aí que vai ser o número 5, beleza? Vamos lá, questão de número 5. Vamos lá. Analisar os textos abaixo, os itens abaixo. Para os valores 5, 4, 11, a mediana é igual a 7. Vamos colocar em ordem, que fica mais fácil para a gente entender. 4, 7, aliás, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Ele está dizendo para a gente, tá, que a mediana é 7. Vamos ver se a mediana é 7. Bom, aqui, 2 e 2. Não, 8 mais 7 dá 15, seria 7,5. Então, aqui não é. Para os valores 8, 7, 3, 10 e 12, a média aritmética é igual a 8. Né? Vamos analisar? Aí, para a média, não precisa de colocar em rol. 8 mais 7 dá 15. 18, 18 mais 10, 28, 40. 40 dividido para 5, que essa quantidade dá 8. Opa, isso aqui está certinho. Para os valores 2, 2, 4, 4, a moda é igual a 4. Gente, olha só. Aqui 2 e aqui 2. A que mais se repete é 2, tá? O 4 só se repete 2 vezes. Então, não pode ser. Então, a única resposta que a gente tem como certa é a letra B, né? Então, o item 2, apenas o item 2, porque a moda ali seria 2 e não seria 4, ok? Beleza? Tranquilo? Partilha conceitual, muito tranquila essa questão, para a gente entender. Na Prefeitura de Vitória, o auditor fiscal fez uma auditoria sobre os dados estatísticos do processo que encontrava irregularidade, obtida nos seguintes mostrados na planilha a seguir para os meses de janeiro a junho. Beleza, são 6. Nessa situação hipotética, a moda, gente, a moda é o quê? Que mais se repete. O que a gente quer saber aqui, ó? A gente quer saber qual que é a que mais se repete. Qual que mais se repete aqui, né? A que mais se repete, nós vamos pensar, ó, janeiro é 12, né? Fevereiro é 10, 12, ó, repete 12 uma vez,
2 vezes e 3 vezes. Então, né, o que mais se repete vai ser o quê? A letra A, 12. Então, a gente percebe, né, que o valor que mais se repetiu aí foi 12. A nossa resposta é a letra A, 12. Fechou? A questão massa, essa questão, gosto desse tipo de questão. As notas finais de matemática de uma determinada turma de um colégio são as seguintes, né? 9, 7,5, 5, tal. O que nós vamos calcular aqui? Primeiro, nós vamos calcular a média, tá? E para calcular a média, eu vou somar esses caras todos aqui, ó. Primeiro, 9, 7,5, tá? Então, 9 mais 7,5 vai dar 16,5. 16,5 mais 12, que é 5 mais 7, dá 28,5. Mais 9, que é 6 mais 3, mais 6, mais 9,5, mais 7,5, mais 6. Então, eu vou dividir isso aqui por 66,5. Eu vou dividir por quanto? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10. Então, perdão, vou dividir isso aqui por 10. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que a média é 6,6. Gente, a moda, que é mais fácil para se calcular, vamos pegar a que mais se repete. Vamos ver qual que mais se repete? A que mais se repete aqui, ó, vai ser o 6, 6 e 6. Então, a moda é quanto? A moda vai ser 6. E a mediana, nós vamos ter que colocar em rol, né? Colocando em rol, o menor valor vai ser 3. Depois do 3, vamos excluindo aqui para ficar mais fácil, o 5. Depois do 5, 6 se repete 3 vezes. 1, 2, 3, 6, 6 e 6. Depois o 7. Depois 7,5. Esse cara aqui e esse cara aqui, 7,5. 7,5. E aí vai nos restar 9, 9,5. 9 e 9,5, ok? Vamos lá. Se são 10, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó. 6 mais 7. 6 mais 7, vou dividir por 2, que vai dar 6,5. Beleza. Então a mediana é 6,5. Aí a gente vai analisar, né? Quem é o maior? O maior aqui, ó, a média. A média vai ser maior. Depois da média, a mediana, que é 6,5. Né? A mediana. E depois a moda, que é 6. Então a nossa resposta é a letra D, média, mediana e moda, né? Essa aqui é a nossa resposta. Tranquilo? Beleza? Questão boa essa questão. Resolve as 3 e depois a gente calcula. A instalação de um quiosque em logradouros públicos sem licença é passível de multa e consequente demolição, né? Ele quer saber o seguinte: foram realizadas, respectivamente, 32, 27, 15, 44, 15, 33. Ele está falando de mediana? Vamos colocar em rol, que fica mais fácil. 15. Depois do 15, 15 de novo. Não é isso? Depois 27. Depois 32. 33 e 44. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos calcular a moda? A moda vai ser o quê? 15. Que mais se repete? A moda é 15. E a mediana? Esse aqui, esse aqui. Vamos somar 27 mais 32, que dá 9. 3 mais 2 dá 5. 59 eu vou dividir por 2. Aqui vai dar 2, sobra 1. 9. 9 vezes 2 dá 18. Sobra 1, então vai ficar 29,5. Então, a mediana é igual a 29,5. Vamos às questões. A mediana é 32. Errado, não é isso? Errado. A moda do conjunto é 15 e é maior que a mediana. Beleza. A moda é até 15, porém não é maior do que a mediana.
A mediana do conjunto é 29,5, exatamente a que nós encontramos. A moda do conjunto é 29,5 e é menor que a mediana. Não, ele inverteu, né? Então, a nossa resposta, a letra C, beleza? Penúltima questão, né? Considerando o conjunto de dados. Aqui já está em ordem, ficou bem mais fácil para a gente. A moda, vamos pensar aqui na moda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se alguém mais se repete. 1, 2, 3, 4, não. Então, a moda vai ser 0. Vamos ver a mediana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 7 para um lado, 7 para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a mediana vai ser igual a 1. Ele está dizendo que x é a moda e y é a mediana. Então, vai ficar menos 0,1. Menos 0,1, a letra B. Ok? Questões legais, questões bacanas, e são questões que estão caindo, né, em muitos concursos aí. Para finalizarmos, o valor da mediana amostral, tá? Então, aqui a gente vai colocar em ordem crescente. 49, 49, depois do 49, 55, depois do 55, 64, depois 64 de novo, depois 65, e faltou um 62 bem aqui, ó, vou apagar não, 62, depois de 65, 75, na verdade 73, depois 75, então faltou um 68. Vamos lá, vou colocar na ordem aqui. Primeiro 64, 62. Depois 64. Depois do 64, só que antes deles vieram 49. Depois do 64 veio 65. Depois de 68. 55. Aqui ainda. Vamos ver que eu deixei o espaço. 64, 65, 68. Depois o 78. 77, depois 78, que a gente já mata esses dois aqui, ó. 77 e 75 também. Aí só vai nos restar o 92. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vai ser 5 para um lado e 5 para o outro. Gente, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar exatamente 68 mais 65. Quando a gente soma 65 mais 68, vai dar 13, 123. Dividido por 2, 6 vezes 2 dá 12. Aqui vai dar 3. Vai dar aproximadamente 66,5. Então, a resposta, a letra B. Ok? Colocou aí em rol, fica muito mais fácil, muito mais prático. Beleza? Meus queridos, é isso, tá? Queria agradecer mais uma vez aí a paciência de vocês, né? E eu peço a Deus que vocês continuem aí focados, Deus dando sabedoria, entendimento, para que vocês possam aí conseguir a tão sonhada aprovação de vocês, tá? Que Deus abençoe e até a próxima aula. A próxima aula nós vamos fazer aí, né, um resumo de média, moda e mediana e a resolução de muitas e muitas questões. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Deus abençoe, tá? E continuem firmes aí, que logo, logo vocês alcançarão o objetivo de vocês, que é a aprovação, tá bom? Assinar o termo de posse e só glorificar a Deus por isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.